Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Canteiro. Hoje nosso convidado Emerson aqui. E antes disso eu não poderia deixar de falar dos nossos patrocinadores, tá? Teles Machado Engenharia. Se você quer construir e ter uma casa com qualidade, pode contratar sem medo. E se você quer ter imagens de qualidade e eficiência da sua obra ou do seu evento, a usina Trancoso está aqui para lhe dar o melhor em audiovisual. Tá? Na nossa TV e nos nossos quadros vão estar presentes todas as logos e aqui abaixo da nossa tela todos os instas e redes sociais ligadas aos nossos patrocinadores. Queria aqui agradecer a presença do Emerson. Vamos conversar com o Emerson aqui tudo sobre perícia, avaliações, qualidade e um pouco sobre sua história na construção civil, tá? Emerson, muito obrigado pela presença, por ter aceitado nosso convite. Tudo bem? Tudo jóia, Marcelo. Obrigado pelo convite, parabéns pelo projeto aí que vocês estão desenvolvendo. Eu acho que a gente precisa disso, precisa comunicar, precisa divulgar as coisas. Então, fiquei muito satisfeito com o convite. Muito obrigado. O que a gente tem aqui é uma proposta muito de trazer esse conhecimento da nossa região, trazer os profissionais de excelente qualidade. Você é um deles e agradeço muito mais uma vez por ter dado sua presença aqui no nosso podcast. E passar para o público um pouco da sua experiência e tirar algumas dúvidas que ocorrem na cabeça de muitos jovens e de muitos engenheiros já que estão querendo ingressar nesse tipo de mercado. E eu queria saber, antes de entrar em determinados aspectos da sua área de atuação, quem é o Emerson? Quando o Emerson começou na engenharia, como foi que certas decisões foram tomadas aí na sua vida? Certo, tá. Veja, eu assim, comecei na engenharia. Não tinha tradição na família assim, de engenharia, né? Meus pais são médicos. E eu, na época do vestibular, fiquei aquela história assim, não, você é bom em matemática, você é bom em física, então vá fazer engenharia. E eu fiquei em dúvida entre engenharia, entre administração e psicologia. Aí fui fazer um teste vocacional, e o teste vocacional deu, pode ser administração, pode ser psicologia, pode ser engenharia. Aí eu fiquei naquela, não vou para engenharia, né? E fui. E não me arrependo, estou muito satisfeito. Acho que se eu fosse para administração, para engenharia, para psicologia, eu também acho que não estaria ruim não, mas eu gostei muito de ter feito engenharia, gosto do que faço, né? Encontrei variações na engenharia, eu comecei em obra, eu estagiava ainda durante a faculdade em obra e gostava muito de obra, me formei e fiquei 12 anos em obra. Depois eu comecei a olhar para frente assim, disse não, terminar meus dias em obra não, aprendi muito, mas não quero isso para a vida toda. E aí comecei a buscar alternativas para mim, né? E, assim, eu tenho que me qualificar. Essa é uma das grandes vantagens da engenharia, porque assim como várias outras profissões, medicina, advocacia, você tem um leque de escolhas. Não quero participar de obra, eu vou para projetos, eu vou para orçamento, eu vou para perícia. Então, a profissão lhe dá essa dinâmica. É verdade. Aí eu disse, bom, que alternativas eu tenho? Aí vou fazer um curso de especialização. Na época eu tinha a graduação, mas não tinha especialização. Aí fiz um curso de engenharia de segurança do trabalho. O curso foi bacana, gostei, fiz bons contatos, aprendi coisas, mas eu digo, não, trabalhar com isso não quero. Aí surgiu uma oportunidade, a Caixa Econômica estava cadastrando avaliadores. Aí um colega lá da Caixa disse, você não quer não cadastrar? Eu disse, rapaz, de repente pode ser, né? Aí me cadastrei e comecei a estudar avaliações de imóveis, comecei a trabalhar com avaliações de imóveis para a Caixa. Aí disse, olha, isso aí dá uma coisa interessante. Dá um caldo. Dá um caldo, né? Dá um caldo. Aí comecei a me preparar e a trabalhar, me capacitar nisso, né? Eu fiz alguns cursos curtos e tal. Aí quando surgiu a oportunidade de fazer uma especialização, eu fiz uma especialização em avaliações de perícia. E gostei mais da perícia do que das avaliações. Avaliações foi o mercado que se abriu para mim, mas eu achei a perícia mais interessante. Comecei a trabalhar e fui tocando. Nessa época eu trabalhava em construtora e também estava na... Fazia os dois, estava ia naquela conciliando os dois. Eu não posso largar o peixe aqui. Que hora que eu largo a borda, né? Aí fui ali. E aí passei um tempo ainda trabalhando nos dois, depois eu me senti à vontade, agora eu vou sair de construtora e vou abrir o escritório, né? Vou ficar só no escritório. Aí abri o escritório, comecei a trabalhar e aí fui tocando e comecei a desenvolver, comecei a estudar. De lá para cá não parei mais de estudar avaliações e perícia, tenho sempre feito isso. Chegou um determinado momento também que abriu uma oportunidade interessante para mim. Eu tinha um amigo que era professor substituto lá na Federal e disse, Emerson, eu estou acabando o contrato e
vai ter um contrato novo para substituto que eu não posso mais fazer porque estou impedido. Você não quer não tentar? Rapaz, de repente, né? Meu pai tinha sido professor da universidade também. Eu vou tentar esse negócio. Aí fui lá, fiz a prova e fui aprovado. E aí passei 2 anos ensinando como substituto. Né? Sim. Eu disse, rapaz, esse negócio é outro. Eu gostei. Eu quero ser professor da Federal. Aí fui fazer... Fiquei um tempo como professor na FANESE e fui fazer um mestrado. Certo. Porque Até então você não tinha mestrado. Eu não tinha mestrado, só tinha especialização. Sim. Mas para fazer o concurso da Federal, precisava ter pelo menos o mestrado. Né? Aí eu disse, bom, vou fazer o mestrado. Aí fiz o mestrado. Quando acabei o mestrado, aí abri um concurso para a vaga, para a Federal. Aí eu fiz e comecei e estou lá desde 2010. E também é uma outra coisa que para mim é fantástica. Eu digo que ali não é trabalho, ali é diversão. Passar essa experiência, passar conteúdo para o jovem A interação com o jovem é bacana, assim, você se sentir estimulado a estudar, né, a estar atualizado. Isso é muito bacana, muito bom, muito bom. Então, assim, eu estou nessa pegada aí, eu me formei em 88, né, são 30... Um dia desse. Agora, 20 de agosto, vou completar 34 anos de formado. Né? Entendi. Então, hoje você tem uma empresa. Tem uma empresa MC Engenharia, que faz toda a parte de perícia, avaliações e perícia. A gente trabalha para Caixa, trabalha para Banese, trabalha Banco do Brasil, Deso, tem uma série de clientes, EOP. Quando decidiu formar essa empresa, já foi nessa saída aí, vou fazer a vistoria, vou fazer... Já. E essa empresa já foi criada... Quando eu recebi esse convite para fazer serviço para a Caixa, era pessoa física. Mas chegou um momento que a Caixa disse, não quero mais pessoa física, eu quero só empresa. Aí nesse momento eu estruturei a MC porque precisava atender a Caixa. Então meu grande cliente no início foi a Caixa. E aí aconteceu uma coisa interessante, né? Você está com uma pegada de falar para o jovem, então algumas nada melhor do que aprender com o erro dos outros, né? Verdade. Então assim, eu comecei minha vida estruturada para a Caixa. E eu trabalhava para a Caixa. E meu cliente era a Caixa. E eu estava ali naquela pegada, Caixa. Chegou um determinado momento que a Caixa deu uma mudança lá na orientação dela e contratou um monte de gente, fez concurso e tirou o serviço dos terceirizados. E aí eu fiquei, como diz o outro, pendurado no pincel, né? Tiraram a escada e eu fiquei pendurado no pincel, né? Aí eu passei um aperreio porque meu grande cliente cortou uma boa parte. Cortou o vínculo. Não cortou total, mas assim, ele reduziu muito. Ele tirou muita coisa dos terceirizados e botou... Isso aconteceu agora. Eu senti que aconteceu agora novamente. Isso eu senti uma mudança. A gente tinha muitas empresas que faziam as vistorias das obras. Isso. E agora está se fazendo com funcionários da Caixa. Então aconteceu novamente aí esse... Aliás, a gente, é engraçado assim, a gente acha que a mudança é uma coisa que ocorre esporadicamente. A mudança ocorre o tempo todo. E muitas mudanças se repetem, né? Sim. Então a Caixa tirou o serviço dos credenciados, botou para o pessoal interno. Daqui a pouco não dá conta, aí ela volta para os credenciados. Daqui a pouco ela bota de novo para dentro. E aí fica nesse... Como foi lidar com essa redução de mercado? Então, aí você fica meio assustado, né, com aquilo. E agora? Como é que eu faço, né? Mas isso é um mal que ele traz bem, porque você começa a enxergar que você precisa de atrás de outras coisas. Então, assim, hoje quando eu dou curso de avaliação de imóveis ou perícia, é engraçado isso, assim. O cliente do curso de avaliação de imóveis é o cara que quer se credenciar para a Caixa. Ele chega lá com essa pegada, né? Eu quero ser credenciado da Caixa. Eu digo, ótimo, parabéns, vá lá, a Caixa é excelente. A Caixa vai lhe ensinar muita coisa. A Caixa vai lhe dar muitas oportunidades. Agora, nunca esqueça que você não pode depender só da Caixa. Mas Se eu você creio ficar que... só na Caixa, você tem risco, entendeu? Entendi. Mas eu creio que essa visão eu quero ir para a Caixa, eu acho que é muito por achar que a avaliação vai só para a Caixa. Quais são as ramificações? Você pode fazer avaliação para a Caixa, Banco do Brasil, mas existem outros tipos de avaliações? Existem, pai. Você tem um mercado aí, que é o mercado, vamos dizer assim, do varejão, que são os bancos, que tem muitas avaliações e são avaliações rápidas e de valor baixo. Então, esse é um mercado que pega geral. Depois você tem um mercado mais qualificado, que é do cara, por exemplo, que tem um patrimônio, quer saber o valor, é um cara que está numa disputa judicial, é um cara que está fazendo um financiamento para um banco e precisa da garantia, você tem que avaliar o bem. Então, esse já é um mercado um pouco mais diferente. É um mercado que exige um produto melhor, paga melhor, mas também tem menos demanda. Existe algum atalho para achar como entrar nesse mercado?
a coisa vai levando mesmo? Vai levando, Essa questão da avaliação, como outros mercados, né? Você tem que ir construindo o seu nome, né? Fazendo trabalhos com qualidade, se esmerando, e aí você vai divulgando, você vai apresentando. Existe um outro mercado assim, de oportunidade, que é o mercado de licitações públicas para avaliações. Né? De vez em quando tem, de vez em quando não. Agora está tendo bastante. Mas daí já envolve a parte de prefeituras? Prefeituras, órgãos de Estado, assim, normalmente órgãos ligados ao Estado. Mas aí você tem aquela outra, outro tipo de cliente, né? É diferente se ele lidar com cliente privado e lidar com cliente público. É outro mercado, né? Então, assim, as demandas são diferentes, as relações são diferentes. Então, assim, quem quer trabalhar com avaliações, eu acho que tem que... Essa porta de entrada para banco é uma porta legal, mas depois você começa a perceber as outras coisas, vai se E é fácil virar avaliador de banco? Ou existe um curso para avaliador e desse curso você se cadastrar na Caixa? Como é esse processo aí? Eu tenho até essa dúvida, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Bom, cada banco tem a sua sistemática, mas via de regra, o que é que eles pedem? Eles pedem que você tenha um curso de avaliação de imóveis com pelo menos 20 horas, e eles pedem que você tenha realizado algum trabalho já. Pelo menos 2 trabalhos, 3 trabalhos ali. Então, assim, a exigência não é muito grande. Certo. De fato, não é muito grande, entendeu? Dá para você, assim, com pouco esforço, com pouco investimento, você se qualificar para isso. Alguns bancos têm editais que ficam permanentemente abertos. Qualquer momento que você queira, você vai lá, envia a documentação e se cadastra. Outros abrem de tempos em tempos. Então, a Caixa Econômica, ela abre editais de tempos em tempos. Quando está perto de abrir o edital, é aquela fuzuê, todo mundo quer. Que é limitado, né? Não é limitado o número de pessoas, é limitado o prazo de cadastro. Entendi. Mas, por exemplo, você tem uma ideia... Eu pensei que tem uma quantidade de empresas... Não. Quando eu comecei com a Caixa, você tinha ali 3, 4 avaliadores credenciados. Depois isso foi crescendo. 15, 20, 22, hoje tem mais de 100. Só para Sergipe, tem mais de 100 credenciados. E eu vejo que o mercado vem crescendo bastante, a parte de avaliações. Rapaz, vem crescendo, mas assim, a oferta de gente fazendo avaliação está maior cresce mais do que a demanda de avaliação, entendeu? Sim. Então, por exemplo, antigamente a Caixa sustentava uma empresa. Hoje quem tem Caixa não sustenta mais com Caixa. Porque tem muita gente avaliando para a Caixa e a demanda não cresceu tanto. Entendi. Então, hoje é um negócio para você ter assim, eu vou ter a Caixa para ter ali uma... É um braço de uma empresa. Mas você não pode depender apostar todas as fichas ali, como você já falou aí, que exatamente, o negócio deu ruim. Mas aí é lição, né? Que você aprende e você diz, nunca mais eu posso fazer isso. E você tem que se organizar, você tem que estar com uma visão... Que, aliás, assim, é engraçado, quando a gente faz essa transição do técnico para o dono de empresa, né? Sim. Você na faculdade, você desenvolve uma série de habilidades para ser o técnico, para ser um bom engenheiro, né? Mas você não desenvolve essas habilidades para ser um bom dono de empresa. Verdade. Isso você tem que ir aprendendo depois. Verdade. Né? Então, essa transição é interessante. E como foi isso para você, assim, quando você começou? Vou virar empresário. Teve muita dificuldade para conseguir conciliar o serviço com a parte administrativa da empresa ou foi tranquilo? Então, né, você falou em ser empresário, né? Até hoje me soa estranho o negócio. Você é empresário, né? Eu tenho um amigo que ele diz, não, você não é empresário, você é pessoa física com CNPJ, né? E é verdade, né? A empresa é muito pequena, então eu me sinto assim, um técnico que tem algumas pessoas que trabalham junto, né? Então, assim, eu nunca tive uma dificuldade muito grande, porque eu sempre tive uma certa vontade ou predisposição ou aptidão para a área administrativa. Eu não sou um empreendedor, Sim. Né? Eu não sou um grande empreendedor. Eu empreendo por necessidade. Na hora que você diz assim, eu preciso arranjar clientes para poder trabalhar. Eu viro empreendedor meio que por necessidade. Mas eu sou muito mais um organizador do que um empreendedor. Entendi. Então, para mim, essa coisa de organizar a empresa administrativamente nunca foi difícil. Né? Assim, quando houve necessidade, eu me organizei, sentei. Que é a dificuldade de muitas pessoas. Isso é caso complicado. Com relação, você já falou aí que é da parte acadêmica. Sim, sim. E aí, jogando os dois na mesa, como é que você concilia tudo isso aí? Porque a gente eu sou bom na área acadêmica, sou bom nessa área, sou bom nessa.
E eu vejo que você domina bem todas as áreas. Eu conheço e sei que domina bem. Como é isso? Como é que tem isso na cabeça para organizar as ideias? Diminuindo aí, botando na conta da sua generosidade. Veja, assim, eu acho que é tudo uma questão de você conseguir separar as coisas. Para mim funciona muito assim, a organização por separação. Então eu tenho as minhas caixinhas, né? A caixinha da universidade, a caixinha do escritório, a caixinha do pessoal. É óbvio que isso é simbólico, né? Porque no fim tudo se mistura. Mas assim, eu acho que eu consigo separar um pouco as coisas. Então assim, quando eu tô, por exemplo, quando eu vou para a universidade, se você me ligar, eu não atendo o telefone. Né? Pode ser o cliente que for, eu ali estou na universidade. Sua cabeça está voltada para a universidade. Eu estou na aula, eu estou discutindo. Depois da aula eu vou retornar todas as ligações que tiver. Mas não misturo, entendeu? Se eu estou no escritório também e o aluno... professor, posso ligar? Pode. Liga a hora que você quiser. Eu vou responder na hora que eu puder. Porque na universidade eu estou aqui para você. Lá eu não estou. Mas eu retorno. Isso é interessante porque eu não consigo fazer... Eu fico meio maluco quando tem mais de uma coisa. Tem um amigo meu aqui que está assistindo aqui, eu não sei o que acontece na cabeça dele, é uns fios desencapados, que ele consegue fazer 25 coisas ao mesmo tempo. É tarefa, né? Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu não consigo, eu me embanando todo. Eu pego a caneca, já boto suco, já boto, daqui a pouco estou botando carne dentro da caneca. Mas eu não consigo. Daqui a pouco você pega o carro, tá indo para outro lugar. Eu nunca vi um poder mental que esse rapaz que tá aqui, que daqui tem, e eu não consigo ter esse domínio. Estou trabalhando isso para conseguir fazer. Com relação à parte de perícia, você foi nessa mesma época que você conseguiu adentrar nesse ramo ou foi acontecendo também de uma necessidade que surgiu? Não, foi mais ou menos na mesma época. Essa área de avaliações de perícia, ela está meio que ligada, né? Então, quando você vai para o Instituto, o IBAP, né? O IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícia de Engenharia. Quando você vai fazer um curso de especialização, dificilmente você faz só avaliação ou só perícia. Você faz o curso de avaliações e perícia. Então, assim, naturalmente eu fui entrando nisso. Quando eu fiz o curso, eu vi a parte de avaliações, eu vi a parte de perícia. Eu digo, perícia é um negócio interessante. Por que eu gosto mais de perícia? Porque perícia, cada história é uma história. Né? A avaliação, você vai fazer avaliação. Tem imóveis diferentes, um imóvel tipo comercial, um empreendimento, um shopping center, é diferente de avaliar uma casa, um terreno, Mas quando você vai para a perícia, você vai fazer perícia em alvenaria, em estrutura, em revestimento, em impermeabilização. E mesmo em impermeabilização, cada história é uma história. Então, para mim, a perícia me desafia mais, entendeu? Me estimula mais. E eu hoje estudo mais perícia. Eu sou perito do Tribunal de Justiça também, sou credenciado lá no tribunal. Tenho feito um número razoável de perícia para o tribunal. E é uma área bem interessante. E aí entra outra história, sabe, Marcelo? Que você começa a interagir com outro ramo da vida, que é o direito, né? Para mim foi uma outra surpresa, quando você começa a entender como é que a cabeça do advogado, do juiz funciona, que é diferente da sua, né? Tinha coisas que eu não conseguia entender. Mas isso assim não dá isso? Não dá não. Pode ser assim, pode ser assim. Depende. Depende, exatamente. E a gente fica querendo uma determinação das coisas e não é bem assim não. Veja, tem um outro ponto de vista. Eu posso pensar assim, assado, e você para pensar e não, realmente... Entendeu? Então, assim, eu fui migrando para a perícia meio pelo gosto que eu vi no curso. E aí, hoje eu não escolho serviço, mas quando chega um serviço de perícia, eu fico mais contente do que quando chega de avaliações. E a parte de trabalhar em obra, ele ajudou muito nessa parte de perícia? Porque, vamos lá, eu sou engenheiro de obra. Certo. Estamos aqui, pessoal, vamos supor aqui... Supor não, eu sou leigo aqui nessa parte de perícia e vamos tirar todas as dúvidas aqui. Certo. Que a gente vai ter. Quando você chega na perícia, como é que ocorre? Ocorreu um problema judicial e aí foi convidado o perito para dizer o que houve. Isso. Por que ocorreu aquele problema? Isso. Não é isso? Vamos lá para o segundo passo. Na perícia judicial, sim. Certo? Perícia judicial. Aconteceu o problema, vamos lá. O que foi que causou esse problema? Então, quais são as maiores dificuldades de encontrar esse problema? O não trabalhar em obra influencia muito em ter mais trabalho para achar esse problema? Sem dúvida. Veja, eu digo aos alunos, se você quiser ser um bom engenheiro de obra, vá para a obra. Mas se você quiser ser um bom orçamentista, vá para a obra. Se você quiser fazer projeto bem feito, vá para a obra. Se você quiser fazer perícia, vá para a obra. Se você quiser fazer planejamento de obra, vá para a obra. Não tem como você viver
edificação e os problemas ou as soluções de edificação se você não foi para a obra. Então, a obra é o ponto fundamental. Por quê? Porque você aprendendo a fazer, vendo como se faz, aprendendo como não deve ser feito, verificando os erros, você começa a ser mais capaz de fazer as análises que a perícia requer. Eu passei um período da minha vida que eu fui engenheiro de uma construtora chamada Andrade Mendonça, que era uma construtora muito boa, e lá tinha um setor chamado Serafo. De brincadeira, a pessoa chamava Serafo, era setor de rabo de foguete. Era a pessoa que cuidava da manutenção das edificações, dos prédios prontos, né? Então, o SAC, né, o atendimento a cliente e tal, ela chamava Serafo. E aí ficou sem obra e me mandaram para o Serafo, o que era aparentemente um castigo, né? E eu passei lá um ano e meio nesse setor. E, rapaz, foi uma escola para mim. Porque, assim, você via os problemas que você em obra causava e você não sabia. Porque o cara diz, eu faço isso há 20 anos, nunca deu problema. Mentira. Deu. Você não ia. Você não ia era ver o problema. Exatamente. Você não está na assistência técnica, você não está no Serafo lá para ver, né? Então, assim, eu aprendi muito com obra, aprendi muito com esse setor de manutenção, né? E aí, eu digo sempre, quer fazer qualquer coisa em edificação, vá primeiro para a obra. E eu creio que isso é um problema que eu já via desde a minha época de formação. Eu via o pessoal, eu não vou procurar estágio porque eu tenho que estudar, vou procurar estágio no 8º período, vou procurar estágio no 9º período. Eu já achava isso um erro grave, porque a carga de informação que tem para um engenheiro civil é muito alta. Então, se você quiser começar a aprender a aliar a faculdade com o estágio, eu acho que a oportunidade é o quanto antes você arrumar esse estágio, ou eu estou errado? Não, eu acho que sim. Na verdade, assim, eu com relação ao ensino, assim, que é outro universo interessante, né, eu acho que a gente precisa reformular tudo. Não acho que é razoável você pegar um aluno e dizer que naquele período de faculdade ele está pronto para ser um profissional, né? Eu gosto muito de fazer o paralelo com a medicina, a questão da residência, né? Então, se a gente pegasse um aluno de engenharia e diz, olha, meu amigo, você fez o seu curso aqui e tal, agora quando acabar o curso você vai ser um engenheiro residente. Você vai fazer residência, você vai para a obra, você vai ser orientado, você vai ser cobrado, porque o residente da medicina é isso, né? O cara não fica ali atendendo aleatoriamente, ele atende, mas ele é orientado, ele tem um programa de formação dentro da residência, ele é avaliado, né? E ao final da residência, agora você é um ortopedista. Agora você ele foi treinado para aquela determinada função. Agora você é um ortopedista, agora você é um oftalmologista. Então eu acho que a gente precisava pegar isso aí. Eu não acho também que o estágio, então eu vou estagiar no primeiro período, vou passar 5 anos estagiando. Entendi. Às vezes você passa 5 anos estagiando e não consegue absorver aquela entendeu? informação. Vai para uma obra, porque veja, se você der a sorte de pegar um orientador de estágio que cuide de você, bem. Mas se o cara lhe empurra lá, vai fazendo que é assim, você não entende o porquê, qual foi a vantagem de estar ali, né? Dentro desse universo todo de perícia aí, é claro que hoje você tem quantos anos aí na parte de perícia? A perícia foi em 2000 e... É isso, 2000... Acho que 92. Já viu muita coisa brava por aí. 2002. Já viu muita coisa. Dentro de tudo que você viu, a gente eu sempre tenho curiosidade de perguntar. Existem problemas pequenos e problemas grandes. Já existiu algum fato que você acompanhou em uma perícia que você disse, isso aqui foi bem curioso para contar assim pra gente, ou sempre foram perícias mais tranquilas? Não, tem coisas muito desafiadoras. Repare, as perícias elas são de várias naturezas, né? As perícias de obra, assim, eu já fiz uns trabalhos muito interessantes de vistoria de edificações com estruturas muito degradadas, né? A gente vive uma situação curiosa. A urbanização do país, assim, a aceleração da urbanização do país é da década de 60. Então, de 60 para cá, nós estamos aí com 60 anos. As edificações têm uma vida útil mais ou menos de 50, né? Sim. Então, assim, as nossas edificações estão começando a ficar velhas, chegando no fim da vida útil. Então, está aparecendo muito trabalho na área de perícia, não só de perícia para vistoria, diagnóstico, como recuperação também. Eu acho que é uma área bem interessante. Quem quiser se dedicar a isso, a recuperação estrutural, está tendo muita demanda, né? Então, eu fiz trabalhos muito interessantes já nos últimos 2, 3 anos de análise de perícias de estruturas degradadas.
E foi uma coisa interessante, que terminou me motivando a fazer uma outra especialização de recuperação e reforço estrutural, de estrutura de concreto armado. Que eu não tenho interesse em trabalhar com cálculo, não é a minha praia. Mas para eu fazer um diagnóstico mais apurado, mais adequado, eu tenho que entender melhor da estrutura. Então eu senti essa necessidade e aí fui fazer uma especialização, foi muito bacana. Né? Tive que ralar, porque tive que voltar lá para estudar. Para lembrar tudo, aquelas equações e as forças e o cálculo de dimensionamento de seção, que eu já estava muito afastado disso. Então, assim, nessa parte tem uma experiência muito interessante. Assim como tem também, Marcelo, algumas coisas que... Por exemplo, tem uma edificação mesmo aqui, icônica aqui de Sergipe, né, que algumas pessoas iam lá dizendo, isso aqui é um absurdo, isso aqui vai cair, não sei o quê. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá e digo, rapaz, isso aqui não vai cair, vai pegar fogo. O problema aqui são as instalações elétricas, são o acúmulo de material aqui, combustível. Isso é o problema. É a falta do sistema de prevenção e combate a incêndio. Agora não cair não vai não. Eu vejo que essa parte elétrica afeta muito e muita gente não sabe olhar. Mas eu vejo muito problema de parte elétrica. Que é outra coisa também. Assim, veja, quando eu tenho uma perícia que é mais de responsabilidade, bota meu engenheiro eletricista parceiro debaixo do braço. Falando, vamos aqui comigo. Vamos lá para você... Porque eu não cada um, né? No seu quadrado. Cada qual, Eu não tenho essa condição de ter um olhar para a elétrica tão apurado. Então, Fulano, vamos comigo, me ajuda aqui, vamos lá. E dentro dessa edificação aí, como foi que se resultou? Dentro foi você que foi responsável por essa perícia? Fiz um trabalho lá, porque assim, eu não posso assim, falar muito os nomes, porque tem um processo judicial envolvendo aí, mas no fim é o seguinte, é para interditar. E aí eu fui lá e disse, acho que se resolver o problema da elétrica, o problema do incêndio, funciona, porque era para interditar porque ia cair a estrutura. Eu digo, a estrutura não vai cair não, mas vai pegar fogo, né, como eu falei. Então aí a turma foi lá e resolveu o problema da elétrica, resolveu o problema do incêndio e a edificação está funcionando, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas interessantes nesse tipo. Agora, na área de perícia, você não tem só perícia de edificação. Né? No Tribunal de Justiça aparecem umas perícias que, para mim, são as mais difíceis, que são as demarcatórias. Né? Então, você tem lá um imóvel e aparece alguém e diz, não, esse imóvel é meu. Não, vamos decidir aqui de quem é esse imóvel, né? Invadiu ou não invadiu? Invadiu quanto, né? E essas são complicadas de fazer, porque você às vezes não tem muito elemento para isso. Existe uma briga também, você tem que ir na região. Tem que ir na região, então, você tem que levantar dados históricos. Eu já fiz perícia que eu fui para o Instituto Histórico, ler jornal de 1910, 1914. Por quê? Porque a conversa de quando foi a edificação, quem foi que doou o terreno, quem foi que construiu. Um dizia que tinha doado, outro dizia que não doou coisa nenhuma. Ela foi para o jornal do Instituto Histórico, e olhar jornais antigos para ver notícia, assim, naquela data mesmo, houve essa doação, foi noticiado, entende? Então, assim, a documentação é precária, você tem documentação que diz assim, uma área de terra denominada Lagoa Redonda, no município de não sei aonde. Sim, e qual é a dimensão? Qual é o limite? Entendeu? Entendi. Então, assim, tem perícias, essas são as mais difíceis, as demarcatórias. Entendi. Você falou algo novo aí, que eu não... Essa parte de recuperação estrutural. Reforço e recuperação. É uma área que está surgindo com força no mercado. Eu não sabia disso. Eu acho. Não sabia. Vai ter muita... já está tendo muita demanda. E quem está... Assim, para o pessoal ficar ciente, essa demanda, ela parte de quais órgãos? Como saber disso? Parte de todo tipo. Parte do cara que tem, do órgão público, por exemplo, que tem edificações, né? E parte do privado. Parte da indústria. A indústria tem um prédio lá que tem 50 anos e está começando a aparecer problemas. E ela precisa resolver, porque não pode parar, tem que funcionar, né? É isso, quando a gente faz a entrega das edificações, existe um prazo de validade para essas edificações, a parte estrutural. E existe uma responsabilidade de fazer a manutenção e de fazer todas as vistorias. O não fazer isso para um condomínio ou uma empresa, quais são os impactos, além de ocorrer um problema estrutural lá, mas existem impactos judiciais com relação a isso, se ele não fizer essa vistoria aí? Existem as responsabilidades. E aí entra uma coisa muito importante, que é o manual, né? Repare, em tese, quem fabrica é quem sabe como deve ser usado e mantido. Então, é dever do fabricante informar o usuário como deve manter e usar, né? Então, você compra um carro,
E eu acho interessante também essa parada. Você compra um carro, vai receber o carro na concessionária, o cara chega lá e diz, seu Marcel, senta aqui, por favor. Você senta no lugar do motorista, ele diz, ó, esse botão é para isso, aqui funciona assim, isso aqui faz assim. Você tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Ele dá todas as informações. E você sai dali obrigado a cumprir as determinações de manutenção. Senão, ele diz, eu não dou garantia. Então, assim, na construção civil também é assim. Só que a gente não faz da forma como as montadoras de automóvel fazem, né? A gente tem uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, menos bem cuidada. Mais né? solta. Mais solta, Mais né? solta, sim. De fazer isso. A norma de desempenho já trouxe para a gente um alerta, né? E para o usuário também, né? Ela diz assim, olha, você tem que informar qual é a vida útil prevista para a edificação e essa vida útil vai ser garantida desde que o usuário faça as manutenções corretas. Tem que exigir um plano de manutenção. Isso. Mas só que você tem que dizer quais são as manutenções, né? Não é dizer, faça manutenção de qualquer jeito. Então, aí a importância do manual. Você faz o manual, diz o que o cara deve fazer e verifica se o cara está fazendo. E se ele estiver cumprindo, você tem que garantir a edificação. Mas além da questão, que é outra abertura de mercado aí, né? O que é que eu vejo hoje no mercado? Empresas de manutenção predial. Eu acho que existe mercado para isso. Você é engenheiro, se formou, tem uma empresa organizada, né? Tem lá 3, 4, 5 funcionários que vão no condomínio, faz a manutenção preventiva, né? De acordo com o manual. Sim. Eu acho que esse é um mercado que se abre para o e é um mercado novo. Que realmente eu não vejo empresas desse então, está começando a surgir. Eu já estou começando a ver empresas que estão fazendo isso, estão se colocando no mercado para esse tipo de trabalho. Estão indo ao condomínio dizendo, olha, você não quer fazer uma gestão adequada na sua manutenção, né? Você não quer preservar seu patrimônio, entende? Então, eu acho que a gente tem um mercado para isso aí. E, além disso, que é a questão da manutenção preventiva, você tem o fim da vida útil. Porque mesmo que você dê a manutenção, um dia aquele prédio vai entrar no fim da vida útil. E aí você vai entrar naquela ideia da recuperação e do reforço. Né? Olha, eu preciso recuperar porque a vida útil já se acabou. Entendi. Então, Guilherme, eu acho que são dois mercados diferentes. Guilherme está aqui me dando cola no fundo das câmeras aqui. Diz que ele está com a plaquinha ali, que ele aprendeu agora a botar aquele letreiro. Sim, sim. Ele aprendeu, ele não quer falar. Ele não quer falar para aparecer aqui nas câmeras. Santos, como é que chama aquele? Rock. Ele não quer aparecer aqui nas câmeras, mas o pessoal que está aqui por trás das câmeras não quer aparecer. Aprendeu agora a botar aquele letreiro ali. Aí fica só aqui mandando mensagem para mim. Eu estava dizendo a ele que em São Paulo já tem construtoras credenciando empresas para fazer a manutenção dos prédios dela. Só pode se você não escutou aqui, porque o microfone está longe dele, ele está dizendo que em São Paulo hoje as empresas já estão indicando empresas que podem fazer essa manutenção. Normalmente fazendo paralelo, né? Repare. Hoje você compra um carro numa concessionária e o cara diz assim, eu só dou garantia se você vier fazer manutenção aqui comigo. Sim. Mas as nossas construtoras não querem fazer isso. Se você chegar para a Celi e dizer, olha, Celi, por que você não abre uma Celi manutenção para dar manutenção? Provavelmente eles não vão querer, porque o foco deles é outro. Mas aí entra essa história. Mas eu também vou montar uma empresa e vou credenciar. Eu vou credenciar empresas que eu acho que já passaram aqui pelo filtro. Daí vou dizer, olha, seu síndico, não chame Zé Bola para fazer a manutenção, não. Eu quero... Tá aqui, uma lista de 10 empresas. Eu não estou privilegiando ninguém. Sim. Tem 10 aqui para você escolher. Eu acho que essas 10 aqui são capazes. Né? E eu vou dizer... Você escolhe uma dessa e faça. Eu vou dizer, pela exigência que o mercado está vindo, eu acho que isso não está muito longe de acontecer, não. Porque o cliente está cada vez mais exigente. Sim. E outra coisa, as construtoras não se certificam, pelo que eu vejo muito. Quando você vai fazer a vistoria lá do seu carro, você tem lá tal data, você tem que fazer isso, e ele aprova lá que fez a vistoria. Isso, registra aqui. E no apartamento a construtora não vai verificar se o cliente fez realmente essa manutenção, se ele realmente está cuidando da forma correta do patrimônio. Eu tenho uma ideia, assim, que eu já conversei com algumas construtoras, mas nunca foi muito bem recebida, não sei por que motivo. Que é o seguinte, a construtora, quando entregou o manual, não tinha lá uma série de serviços com periodicidade, né, a cada 6 meses, a cada ano, ela cobrar do condomínio, mandar uma correspondência e diz, olha, demonstre aqui que você fez isso, entendeu? Porque você já começa a criar a cultura. Veja, não é a cultura de se proteger da ação judicial, é a cultura do condomínio fazer. Porque muitas vezes, como no carro, ninguém lê aquele manual. Ninguém lê, entendeu? Exatamente. Muda o síndico, o carro é seu durante 5 anos, e lá cada ano é um síndico, né? Então, eu acho que assim, essa ideia da construtora cobrar mais fortemente do condomínio para o condomínio fazer... Porque, veja, se o condomínio toma as providências e a edificação fica bem mantida,
É bom para o condomínio, é bom para a construtora, é bom para a cidade, é bom para todo mundo. Além da redução de patologia, né? Sim, reduz. Só é ruim para o perito, né? Me ajuda. Diga, não faça não. Deixa alguma coisa para eu fazer aí, entendeu? Mas é bom para todo mundo, né? Então, eu acho que essa cultura que a gente ainda está precisando desenvolver, mas tem espaço de mercado para isso. Porque outra coisa que eu aprendi na minha vida é assim, a ideia, a boa intenção, né, ela é ótima, ela é válida, mas ela só se sustenta se houver quem pague por ela. Né? Então, Entendi. assim, nós vamos fazer um plano de manutenção que vai ser maravilhoso. Tá bom. Quem vai pagar? Quem vai pagar tem interesse em pagar. Então, eu acho que a gente está começando a criar um mercado que vai sustentar essa ideia de você ter a empresa que vai fazer manutenção de engenharia, né, com RT, com tudo direitinho, EPI, tudo, direitos sociais e cargos sociais, tudo direitinho. Vai ter um condomínio que vai contratar uma empresa, né, decente, porque sabe que valoriza o patrimônio. Vai ter a construtora que vai, vamos dizer assim, estimular o condomínio a fazer a coisa direito. Então, eu acho que esse é um círculo que está se fechando aí, promissor, né, para muita gente. Entendi. Só ajeitar aqui rapidinho. Botar mais perto da boca. Para sair o áudio melhor. Eu vejo realmente essa demanda melhorando de condomínios. Até porque eu morei muito tempo em condomínio e via que os próprios moradores começaram a cobrar. E principalmente depois de alguns acidentes que aconteceram em São Sim. Paulo, algumas tragédias, isso vem ocorrendo de uma maneira mais ferrenha dos próprios condomínios contratando essa empresa para fazer algumas avaliações. Uhum. Além disso, eu vejo muita gente ainda com a responsabilidade de mudar os apartamentos sem uma RT, durante as perícias. Você vê muito isso ainda? Acontece. E olha que nós temos uma norma, 16.280, que fala de reforma e edificações, né? Que foi criada bem com esse espírito, de você regular esse mercado, né? Regular no sentido assim, de você não deixar ele correr solto. É que vai fazer uma reforma na edificação, no condomínio, alguém vai fazer um mínimo de previsão, de planejamento, vai dizer, eu vou fazer isso e aquilo, o profissional responsável é esse, e as coisas vão acontecer assim. Mas a gente ainda tem, a gente é muito informal. E eu durante a pandemia, eu assim, acelerei as leituras, né? Que foi uma coisa que eu sempre gostei muito, mas acelerei a leitura. Li muita coisa de história e assim, eu comecei a compreender um pouco melhor a raiz da nossa informalidade, né? Então assim, até a família real vir para o Brasil, em 1808, não podia ter empresa aqui. Mas veja, você já tinha cidades com mais de 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro já tinha mais de 100 mil habitantes. Então, como é que você tem uma cidade de 100 mil habitantes sem empresa? Não existe isso, né? E tem que ter alguém que forneça as coisas, que, né, alimentos. Isso já surgia no informal aí. Então, a gente tinha um país todo informal até que a sede do reino viesse para cá. Então, a gente ainda tem uma cultura de informalidade muito grande. Saiu recentemente uma pesquisa da CEBIC dizendo que a informalidade no setor da construção civil é de 68%. Nossa. 68%, veja que absurdo, né? Então, isso tem um reflexo social, tem um reflexo na Previdência, mas tem um reflexo na nossa cultura, da gente não registrar as coisas, da gente não formalizar, né? A gente vai ajeitando, a gente, né, tudo vai se resolvendo, peraí, deixa aqui. Minha palavra é a palavra, rapaz. Chá comigo, né? Chá comigo e tal, para que essa confusão toda. Então, veja, a formalidade, por vezes, traz burocracia, é verdade, a gente tem que cuidar para a burocracia ser pequena. Mas a gente precisa criar formalidade. Até para estar coberto, né? Isso. Para estar coberto de algum problema que ocorreu, não. Tá aqui, ó. Tá assinado, tá preto e branco. Eu lhe entreguei isso aqui que tá aqui e pronto. Tem uma frase que diz que quando você consegue sorrir, quando tudo deu errado, é porque já achou em quem botar a culpa, né? Tá aqui, ó. É você, não foi eu, não. Então, assim, é isso. A gente precisa desenvolver um pouco mais essa cultura da formalidade, né? Que a gente ainda não tem. Entendi. Mas estamos avançando. E você falou agora de uma parte histórica aí do Brasil, e eu queria puxar um assunto que eu sei que você domina bem, que é a parte da integração da qualidade na construção civil. A gente tinha uma construção muito arcaica, apesar de ainda ser, mas eu já vejo uma melhora muito grande. E como foi participar dessa introdução? Foram muitas barreiras? Como foi essa decisão de introduzir isso na construção civil? Foi interessante, né? Isso é uma coisa que aconteceu meio por acaso na minha vida, mas foi aquele acaso muito interessante. Eu trabalhava numa construtora e o sócio da construtora, ele era o representante da construtora no Sinduscom.
E teve uma determinada reunião lá que ele não pôde ir. Ele disse, mas você pode ir no meu lugar? Eu disse, tá, eu vou. Eu estava querendo... Era uma época que eu já estava querendo sair de consultor, então eu já estava querendo abrir um espaço, fazer contato. Eu digo, eu vou para a reunião. E foi uma reunião que aconteceu no Sebrae, no Senai, porque havia um projeto chamado Projeto Competir, que era uma integração do Sebrae, Senai e de uma entidade alemã chamada GTZ, que o foco era aumentar a competitividade no Nordeste. E a construção civil de Sergipe aderiu ao Projeto Competir, o Sinduscom estava em negociação lá. Quando chegamos nessa reunião, aí foi interessante que o representante do Sinduscom, junto ao Projeto Competir, era um colega, né, engenheiro Carlos Henrique Bergman, e nessa reunião o Sebrae e o Senai disseram, olha, nós estamos indo para São Paulo para escolher uma consultoria que vai dar consultoria ao projeto aqui da construção civil. E aí, Carlos, você pode ir? E Carlos Henrique não podia ir. Ele disse, eu não posso, não vou poder nessa data e tal. E aí, quem pode ir? Quem pode ir? Aí, olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu fui. Já estou perdido aqui. Já estou, exatamente. Aí eu fui, e aí dessa viagem eu me integrei muito, aí eu compreendi o que era o Projeto Competir, né, que foi um projeto fantástico. E eu comecei a me integrar e terminei virando o coordenador estadual do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o PBQPH. E qual era a ligação do PBQPH com o Competir? O Competir, ele estava nos 9 estados do Nordeste, em cada estado eles escolheram uma área. Então aqui Sergipe foi construção civil, outro era confecções, outro era não lembro mais o que. E aí a gente resolveu trabalhar a construção civil. E essa consultoria de São Paulo estava desenvolvendo, que era o CTE, de Roberto Souza, estava desenvolvendo um programa de gestão de qualidade em empresas construtoras. Né? Isso foi o início da questão da qualidade nas empresas construtoras. As empresas construtoras faziam seus processos, mas não tinham um sistema de gestão para gerir. Não existia um padrão, né? Não existia. Assim, até existia um padrão, porque assim, o cara já construía há muitos anos, ele tinha competência, ele tinha história, ele tinha estrutura, ele tinha expertise, mas não havia um sistema de gestão voltado para a qualidade. Né? Aí, casou dessa consultoria, está focando na qualidade, o Projeto Competir está pegando construção civil, e aí o Ministério, na época não era Ministério das Cidades, era outro nome, esqueci agora, resolveu encampar o PBQPH, que era um programa brasileiro de qualidade e produtividade, que tinha em vários setores do Brasil, mas tinha o H, que era da habitação. E aí coincidiu também desse Ministério fazer uma rodada de viagens pelo Brasil todo, divulgando o programa, e querendo um coordenador estadual em cada lugar. Fomos para a reunião, quando chegou lá, quem pode ser o coordenador estadual? Deu um passo à frente. Todos deram um passo atrás e eu fiquei na frente. Se fosse para cair num precipício, esse homem já tinha caído. Já. Só ele que fica. Olha, bota esse rapaz. Aí eu fiquei como interlocutor do Sinduscom no programa de Competir e fiquei como coordenador estadual do programa da qualidade. E aí foi um negócio bem interessante porque eu vi nascer esse processo, né, das empresas. E na época eu me lembro, CELI, COSIL, a Norcom começou a parte, ela fez separado, com a mesma consultoria, mas ela não participou do Competir. Tinha quem mais? A ECA. Então foram, acho que 8 empresas, a União, que foram lá e começaram a desenvolver essa cultura de gestão da qualidade, né? De processo, de procedimento, de ficha de verificação. Isso foi um negócio muito interessante, porque eu me lembro que teve uma reunião no Senai com um consultor alemão, chamava Gebauer, Fritz Gebauer. Gebauer era um professor lá da Universidade de Karlsruhe e ele também era consultor. E aí ele veio para cá e quando chegou na reunião lá no Senai, os consultores, não, a gente quer tecnologia, a gente quer tecnologia, a gente quer tecnologia. Aí ele disse, tá certo, deixa eu rodar a obra de vocês. Aí ele passou o resto do dia rodando as obras, no final da tarde marcou uma reunião. Aí quando a turma chegou lá, ele disse, olha, vocês não estão precisando de tecnologia, vocês estão precisando de gestão. E isso para mim ficou muito claro. Quando eu comecei a viajar com o Projeto Competir, comecei a visitar obras fora, você ia em São Paulo e você via assim, uma obra da Impar, uma obra da Incol. Você dizia assim, olha, a CELI faz isso aí.
A COSIL faz isso aí, a Habitacional faz isso aí, a Norcom faz isso aí. A Norcom foi escola para muita gente. Muita gente veio do Brasil para ver o que a Norcom fazia em termos de pré-moldado, né? Então, não é tecnologia que a gente está precisando, a gente está precisando de gestão. Porque, assim, a forma como eles trabalham a gestão, lá fora a gente não faz aqui. Aqui é muito mais improvisado, é muito mais no intuitivo, né? Sim, sim. Então, e o cara estava certo. E aí a gente começou a fazer isso. E eu tenho um certo orgulho de ter participado e ter ajudado nesse processo, né? Na época tinham 2 pessoas que foram fundamentais nisso aí, que era Demóstenes, que Demóstenes era o coordenador do Competir pelo Senai. Na época ele era gerente daquela escola do Senai. E Hernani, que era um cara também assim, era um economista que tinha uma outra visão de setor, de desenvolvimento setorial que estava pelo Sebrae, né? Então, assim, a gente juntou umas visões bem interessantes. O empresário com a sua visão de negócio. De ramos diferentes para nada passar despercebido. Isso, o Senai com a sua visão de apoio ao setor, o Sebrae com a sua visão de negócio, né? Então, assim, foi muito interessante e eu acho que houve um grande... outra coisa muito importante nessa época. Se você deixar, eu vou ficar até meia-noite. Não, vamos embora. Eu vou com você. Vamos embora. Eu me lembro, assim, que foi uma coisa muito interessante porque a GTZ, que era a entidade alemã, ela tinha como objetivo criar cultura. Ela não queria chegar aqui, dizer alguma coisa e ir embora. Ela queria criar cultura. Então, nós formamos uma série de consultores aqui. Valéria, que trabalhou em várias empresas, Valéria Moreira, Elizabeth, Patrícia também, a gente fez vários cursos de coisas que a gente nem imaginava. Eu fiz um curso de consultoria sistêmica. Que negócio é esse? É você enxergar a empresa como um todo, você integrar as áreas. Nós fizemos treinamento na parte de moderação, né? Como você fazer a moderação de um evento, de uma reunião, como você permitir que todos participem. Eu aprendi uma coisa que até hoje eu levo. Toda vez que eu vou para uma reunião, eu me faço a seguinte pergunta: quem está aqui? E quem deveria estar aqui e não está? Porque às vezes você vai para uma reunião e uma pessoa que faltou faz a reunião não ter produtividade nenhuma. Porque era aquela pessoa que tinha que estar ali que ia decidir. Então, se ela não está, para que reunião? Entende? Entendi. Então, assim, outra coisa que aprendi muito, tinha um cara chamado Gerd, era um alemão. Gerd era um cara assim que ele dava muitos cursos. Ele falava numa coisa chamada de esclarecimento do contexto, né? Então, todo evento, toda reunião, toda negociação, vamos esclarecer o contexto. Por que é que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? Onde é que a gente quer chegar? Entende? Isso parece pouca coisa, mas isso dá uma objetividade. Dá direção para a equipe, para a empresa, isso onde é que a gente quer sério. chegar. Então, assim, a gente, mais do que certificação de qualidade, selo ISO 9000, selo PBQPH, nível A, a gente começou a criar cultura na construção civil. Entendeu? Cultura de gestão, cultura de programação, cultura de verificação. E eu volto a dizer, não é que as empresas não sabiam fazer nada. A CELI já tinha 30 anos de mercado, então ela não aprendeu. Isso aconteceu em que ano? Isso foi em Só pra gente ter um 98. Então o PBQPH foi em 98. Hoje qualquer empresa grande que queira, na verdade, qualquer empresa que queira ser grande tem que ter todos esses... Mas a gente não tinha. A CELI já era grande, a Norcom era grande, a Habitacional era grande, mas não tinham essa cultura de gestão. Era uma coisa diferente, entendeu? Então, assim, e aí o que acontece, Marcelo? Você tem um engenheiro da CELI, por exemplo, da J. Nunes, da União. Quando ele está num ambiente que tem essa cultura, quando ele sai e bota a empresa dele, que isso é um caminho natural, ele já leva isso. Entende? É o cara que já sai com uma formação diferente. É diferente de um cara que foi trabalhar numa empresa pequena, que não tem essa cultura, ele sai, ele repete aquilo. Repete o bom e repete o ruim. Mas quando você entra numa empresa que tem essa cultura, que desenvolveu, sim. E eu tenho a clara percepção que na época da implantação do sistema de qualidade, as empresas aprenderam isso, né, a desenvolver esse sistema, foi muito bacana. E veja, dessa área de sistema da qualidade, aí as empresas começaram a levantar outras demandas. Opa, eu tenho que ter agora um sistema de gestão financeira, porque a minha qualidade eu organizei, eu vi que teve ganhos ali, mas a minha parte financeira não está tão legal. Entendeu? Aí a gente fez um outro trabalho com começou o IEL. A estruturar os setores para depois unir os setores e aí... Entendeu? Aí a gente foi, eu me lembro, teve o IEL, né? O Paulo Brandão era o diretor-geral do IEL, Gardênia também era uma técnica, tinha lá pessoal fantástico. Aí, vamos fazer um trabalho de competitividade agora de gestão financeira. Trouxemos um consultor
que fez gestão financeira nas empresas. Aí você daqui a pouco diz, bom, eu tenho uma qualidade, eu tenho gestão financeira, eu preciso integrar esse negócio. Opa, vamos começar a buscar sistema integrador. Aí vamos buscar TOTOS, SAP, não sei quem, né, ERP. Entendi. Você começa então você vai criando, entendeu? A cultura, você vai criando uma certa complexidade, que é muito bacana. E se você não tiver uma clareza, você não entende por que as coisas não funcionam daquele jeito. Verdade. Né? Você bacana. fica... Na verdade, você não sabe nem onde procurar o problema. Pô, não tá rendendo. Aí você falou uma coisa de questão de empresas. Pessoas que trabalham em empresas extremamente organizadas, quando ela monta a sua empresa, sai geralmente organizada. A gente tem um exemplo aqui, ele ficou levantando a mão. O dono da Teles Machado, ele participou de uma empresa que era extremamente organizada. E se quem tiver a oportunidade de conhecer, realmente eu estou falando aqui a Teles Machado, é uma empresa extremamente organizada, e tanto a controle, que é do mesmo dono, sim. E eu acho que são controles importantes. Hoje você vê pequenos empreendedores construindo casas. Isso a gente vê muito no mercado, casas de luxo, pequenos prédios, e você não vê um controle, você não vê passar para o determinado cliente um relatório de quanto gastou, relatório de evolução da obra, e muitas vezes todas essas obras atrasam. Eu acho que isso que você falou de saber desenvolver a sua empresa em pequenos setores vai trazer isso e vai trazer essa visão clara para o cliente. Sem dúvida. Olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que o que quebra a empresa não é falta de serviço, é serviço mal pagado. Verdade. Se você não tem serviço, você se organiza para passar a chuva. Né? Mas se você começa a pegar serviço demais e você não dá conta daquilo, você quebra. Eu hoje estou vendo gente assim, se metendo aí a fazer muita coisa, abraçar muita coisa e já começando a derrapar. E na verdade, fazer muita coisa e não fazer bem feito. Né? Tem muito isso. Vamos fazer isso aqui, vamos dar conta disso. No final não sabe nem o que está fazendo. Verdade. Né? Tá no bolo. Isso é verdade. E como foi? Hoje você já se desligou dessa parte da qualidade ou você ainda... Não. Hoje, assim, lá no escritório, o que acontece também? Que foi outro aprendizado da época da Caixa, né? Quando Patrícia, que é minha esposa, minha sócia, foi trabalhar no escritório, disse, olha, aqui a gente vai ter 2 empresas dentro de uma só. Vou fazer igual a Dani Gentili. Patrícia, queremos você aqui, viu? Exatamente. Vamos ter 2 empresas dentro de uma só. Por quê? Porque não dá para a gente ficar centrado. Então, ela cuida da parte da qualidade, ela fez especialização nisso, gestão de resíduos e tal. Então, ela cuida dessa parte e eu cuido da avaliação de experiência. Então, são 2 empresas que compartilham ali o mesmo espaço, compartilham a estrutura em comum, mas a gente tem 2 negócios separados, né? E eu sou o consultor dela, ela é minha consultora, né? Entendi. Então, quando for dar preço, Patrícia, vem cá olhar aqui, ela também, vem cá ver esse negócio, como é que tá. Então, eu não lido mais com essa área de qualidade, né? Foi uma coisa que eu terminei deixando de lado. Mas eu guardo muitas boas lembranças e guardo muitos aprendizados disso, entendeu? E hoje, sua visão de futuro, tanto para Emerson Pessoa e empresa MC, você procura chegar ou focar em algo que lhe dá mais prazer do que retorno financeiro? Repare, quando você começa o negócio, pelo menos foi assim comigo, né? Você quer pegar tudo, porque você fica mesmo inseguro, será que vai dar certo? Será que eu não vou precisar? Será que vai faltar serviço? Então, hoje o que eu faço? Hoje eu procuro filtrar cada vez mais. Então, assim, eu hoje tento trabalhar em determinado nicho. Então, eu faço avaliação de imóveis, faço. Faço avaliação de imóvel rural, não faço. Não é mesmo porque até não posso, eu pessoalmente, mas eu poderia pegar a empresa e contratar um engenheiro agrônomo e botar na empresa e fazer, mas não faço. Então, faço avaliação de imóveis urbanos. Surgiu até essa semana uma demanda. E você faz avaliação de patrimônio histórico? Não faço. Mas você podia fazer, você faz... É engraçado, o cliente, quando você faz uma coisa direito para ele, quer que você faça tudo para ele, né? Mas você faz tão bem, você devia fazer. Tá certo, isso é bom para você, mas não é bom para mim. Então, eu já trabalhei com elaboração de manual do proprietário, hoje não trabalho mais, né? Então, o cliente liga, eu já tenho uma pessoa que eu indico, faça com fulano. Então, eu trabalho com avaliações, eu trabalho com perícias, tentando focar mais nessa sem abrir muito. Agora, o que eu penso para o futuro, né? Assim, e essa foi um outro aprendizado desse período de reflexão aí. Eu sei que vai ser diferente. Para onde, como, eu não sei.
Mas a única coisa que eu sei é que vai ser diferente, né? As coisas vão mudar. Com que velocidade, para que direção, eu não sei. Então, meu raciocínio é o seguinte, veja, se eu sei que as coisas vão mudar, a melhor coisa que eu posso fazer é me preparar para a mudança. E como é que eu faço me preparo bem para uma mudança? Imagine assim, eu quero mudar de casa. É muito mais fácil eu mudar de casa se eu tiver pouca bagagem, né? Se eu não tiver muita tralha para carregar. Então, o que eu estou procurando fazer hoje? Eu estou procurando me livrar do peso morto. Tudo que eu tenho que não me agrega, que não vai... Eu vou descartando. Eu vou deixando pelo caminho. Para quê? Para eu ficar leve para fazer a mudança. Isso tem um sentido físico, tem um sentido anímico também, né? Então, assim, eu tô leve fisicamente. Então, na época da pandemia, o escritório parou, né? Mas eu não parei. Eu ia todo dia para o escritório. E eu descartei caixas e caixas de papel. De livro antigo que eu não usava nem ia usar mais, de laudo antigo que eu não precisava mais, de revista técnica. Então eu fui descartando para eu ficar fisicamente leve. Então hoje eu tenho um escritório que é mais enxuto de pessoas, né? Eu desenvolvi parcerias, tinha pessoas que eu trabalhava comigo no meu escritório, no meu espaço, e hoje eles trabalham no espaço deles, mas tem uma ligação comigo. Sim. Então eu estou ficando mais leve. Para quê? Para ficar mais ágil na hora da mudança, porque ela vai acontecer. E eu fico me perguntando o tempo inteiro, né? Como é que as coisas estão? Eu trabalhei numa empresa, eu tive muitas experiências interessantes e tive muitas pessoas que foram muito generosas comigo, que me ensinaram muito. Ou diretamente, ou me dando os exemplos de como fazer ou de como não fazer. Mas eu aprendi muito. E eu trabalhava com um cara que ele dizia o seguinte: Emerson, todo dia eu me pergunto se a minha empresa existe de verdade ou se ela só existe na minha cabeça. Porque às vezes é isso, você tem um cara que, fulano, ele acha que ele é empresário. Ele não é empresário, ele só acha, ele tem um sonho de ser. Mas a empresa dele não funciona, não rende. Então ele está brincando disso aí. Eu me pergunto todo dia, o que eu estou fazendo é isso mesmo? Realmente está dando esse retorno? A empresa está me dando retorno? Ou eu estou pagando para trabalhar? Isso. E o retorno não é só financeiro. Você falou aí uma coisa que lhe dá prazer. Óbvio, eu preciso de dinheiro, eu quero dinheiro e eu preciso. E eu gosto, né? Eu gosto do conforto. Eu não acho que sou uma pessoa que sou escravo do dinheiro, sim, né? Sim. Vitor Hugo tem um poema muito interessante, né? Que até foi musicado pelo Barão Vermelho, que diz assim, é preciso você ter dinheiro porque as coisas precisam ser práticas. Mas é preciso você botar pelo menos uma vez ao ano ele de frente para você, para ele saber quem é dono de quem, né? Então, assim, eu gosto, preciso do dinheiro e quero. Mas eu não posso ser escravo do dinheiro. Então, tem outras coisas que me motivam, né? Então, assim, você perguntou aí, avaliação de perícia. Se chegar 2 serviços lá, eu vou escolher o de perícia. Não vou deixar de fazer o de avaliações, mas vou escolher o de perícia, eu prefiro. Isso me dá prazer. A universidade é um negócio que eu vou... Pode acreditar no que eu estou dizendo. Tem dias que eu saio do escritório com dor de cabeça, vou para a faculdade... E do meio pro fim a dor de cabeça desaparece. Eu chego em casa novo. Leve, novo. Entendeu? Então aquilo me estimula, aquilo me anima. Aquilo me dá prazer. Isso eu acho que tem que procurar bastante. Mas tem que ter, ninguém você aguenta. Viver daquilo. Ninguém aguenta. E aquilo lhe render um sacrifício imenso. Não aguenta. Você vai aguentar um tempo, depois você não aguenta mais. Não aguenta. Então assim, você precisa criar essas condições. Você precisa ficar atento a isso. Entendeu? E existem caminhos para isso, né? Existem atividades que rendem mais, atividades que rendem menos. E você vai navegando, fazendo suas escolhas. É uma coisa que eu vejo muito, a garotada indo atrás só do dinheiro. Não é durável. Vejo muito. Não é durável. Pare, essa coisa de você só trabalhar pelo dinheiro, isso vai cobrar um preço a você depois, né? Depois você vai ficar estressado demais. Aí você fica naquela coisa, eu vou trabalhar de segunda a sexta-feira eu jogo tudo pra cima, não quero nem saber, eu vou me divertir. Quem aguenta isso, né? Não, você tem que... É verdade, você tem que trabalhar, se divertir também no trabalho. Preocupação todo ramo tem. Não conheço nenhum ramo que diga, isso aí é só filé, não tem preocupação. Tudo tem seus tudo tem os seus empecilhos. Tudo. Verdade. Emerson, muito obrigado pela participação.
Já viu aqui que a gente tem papo, que o homem tem livro, tem uma enciclopédia na cabeça dele que eu nunca vi. Fala bonito, tem a técnica e tem a experiência. Eu vou acreditar, se você repetir eu vou acreditar. Não, mas pode acreditar mesmo. Foi uma satisfação imensa bater o papo aqui. Eu acho que esclareceu muita coisa, principalmente para mim. Eu acho para o pessoal que está aqui até no fundo das câmeras assistindo. Gostamos bastante do papo. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso podcast. E o que a gente quer é isso, é passar essas experiências, passar alguns atalhos pro pessoal e mostrar que nada também é fácil. A gente precisa de outras pessoas para chegar em determinado lugar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu acho que todos os convidados que estão vindo aqui, o pessoal está vendo isso. E o quanto é importante você fazer um network, você fazer as amizades, porque ninguém chega a lugar nenhum só, certo? Queria agradecer a todos vocês que nos assistiram e para nos ajudar, clica aqui embaixo no joinha, começa a se inscrever no canal, tá? Todos os Instagrams, inclusive o do Emerson, o da empresa MC, vai estar lá no Instagram dele, ele posta vídeos esclarecendo assuntos sobre o seu conhecimento e todos os nossos patrocinadores estarão representados aqui abaixo nos comentários ou em alguma parte da nossa tela, tá? Mais uma vez, muito obrigado aqui, Emerson, pela presença. Agradeço muito por ter explanado um pouco aqui do seu conhecimento para nós. Tá joia. Eu que agradeço mais uma vez o convite e dou parabéns a vocês pelo projeto, que seja longo e duradouro aí, que vai contribuir muito para o nosso setor. Fé em Deus. Obrigado. Vamos em frente aí. E muito obrigado e até o próximo episódio aqui do nosso podcast Papo de Canteiro.